Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meu amado irmão, minha amada irmã, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês, partilhando, refletindo os textos que a liturgia da palavra nos propõe nesse segundo domingo da quaresma do ano B. E hoje nós iremos meditar sobre a temática um pai que sacrifica o filho. Por isso você está vendo essa imagem aí, onde Abraão e Isaac contemplam o cordeiro que foi imolado. Meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje é extraída do livro do Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 e 2, depois versículo 9a, versículo 10 ao 13 e depois o 15 ao 18. É um resumo do sacrifício de Isaac, onde o Senhor pede a Abraão que sacrifique o que ele tem de mais precioso. Então, meus amados irmãos, diz assim o texto para nós: naqueles dias, Deus pôs a Abraão à prova, chamando e disse-lhe: Abraão. E ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicarei. E aqui nós já sabemos todo o resumo da história, todo o contexto. Eu não vou ler o texto aqui completo da liturgia. Nós sabemos que Abraão toma Isaque, seu filho, e alguns servos e sobe para o monte, para a terra de Moriá e para o monte do sacrifício. E Abraão, subindo ali com os seus servos, ao chegar no pé da montanha, podemos assim dizer, Abraão manda que os seus servos esperem ele ali e ele vai subir sozinho com o menino. E Abraão sobe com Isaque, e quando chega no cume do monte para sacrificar o seu filho, Isaque, inocente, sem conhecimento do que Deus tinha pedido ao seu pai Abraão, diz: pai, aqui nós temos a lenha, aqui nós temos o cutelo, a faca, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão se vê ali, como diz o ditado popular, naquela sinuca de bico, ou seja, sem saber diretamente o que dizer ao seu filho Isaque. E ele diz apenas que Deus providenciará. Ele diz que Deus providenciará. E quando chega o momento do sacrifício, Abraão ergue o altar, coloca a lenha sobre o altar, amarra o seu filho e coloca seu filho sobre o altar para sacrificá-lo. E ali, quando Abraão toma da faca para matar o menino, o anjo do Senhor se dirige a Abraão, Versículo 11 da liturgia da palavra de hoje, da primeira leitura. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: aqui estou. E o anjo lhe disse: não estenda a mão contra teu filho, e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um cordeiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Então, meus amados irmãos, se você parar para analisar o contexto histórico, a narrativa desse texto, a narrativa desse fato histórico que aconteceu entre Abraão e o seu filho Isaque, você vai ver que está dentro do mesmo contexto em que Deus oferece Jesus Cristo. Você vai ver que Abraão colocou a lenha sobre os ombros de Isaque. Isaque subiu, podemos assim dizer, o seu calvário para ser oferecido em holocausto. E o mesmo acontece com nosso Senhor Jesus Cristo. A lenha, a cruz é posta sobre os seus ombros e ele sobe o calvário para o sacrifício. Abraão iria oferecer o seu próprio filho, um sinal, uma tipologia, uma imagem de que Deus mesmo ofereceria o seu filho Jesus diante dos mesmos preceitos em que Abraão
iria oferecer seu filho. Nós vemos aí a segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo que escreve aos Romanos dizendo: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus que é por nós é o Deus que Abraão disse a Isaque que providenciaria o sacrifício para o holocausto. E esse mesmo Deus que providenciou o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaque é o mesmo Deus que Paulo, tendo conhecimento pleno da sua providência, Paulo diz: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Paulo está dizendo. Deus que os declara justos. Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Então veja, o sacrifício de Isaque representa ali de maneira clássica o sacrifício de Cristo. Tanto é que Jesus disse a respeito, quando ele disse que era maior do que Abraão, quando ele disse que existia antes de Abraão, porque os fariseus disseram que Jesus estava querendo se colocar acima do pai Abraão, e Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ali os fariseus disseram: tu não tens nem 50 anos, como tu podes dizer que antes que o nosso pai Abraão existisse, tu és? Como, né? E o Senhor Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia. Que dia? O dia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Abraão, meus amados irmãos, viu aquele cordeiro que a primeira leitura de hoje nos coloca, preso pelo chifre, quando Abraão viu aquele cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho, Abraão, de alguma forma, Deus revela para Abraão o sacrifício redentor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ali Abraão se alegra não somente porque não iria sacrificar mais o seu filho, se alegra não somente porque não iria mais sacrificar aquele que ele tanto ama, mas se alegra porque de alguma forma ele viu a redenção de Israel naquele cordeiro que tirava todo o pecado do mundo. Portanto, meus amados irmãos, esse menino Isaque é uma figura de Cristo. É por isso que o evangelho de hoje é o evangelho da narrativa da transfiguração, aonde o Senhor vem revelar quem é Jesus. Aqui existe uma manifestação grandiosa da Santíssima Trindade. Aqui existe uma manifestação extraordinária da Santíssima Trindade. Eu vou ler o Evangelho para que nós possamos compreender como a Santíssima Trindade agiu no projeto salvífico e redentor da humanidade. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, isso está em Marcos capítulo 9, versículo do 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os seus discípulos que estavam sempre mais próximo dele, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, como fez Abraão para ir sacrificar Isaque. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A visão, o momento, aquilo que os apóstolos estavam vendo ali na pessoa de Pedro, Tiago e João, era tão extraordinário que Pedro sugeriu para o Senhor fazer 3 tendas. Veja, 3 tendas. Uma para quem? Uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus. Pedro estava tão estupefato, né? Ficou tão atônito com a imagem que viu da transfiguração,
com a aparência de Jesus glorificada, que nem pensou em tendas para eles. Ele pensou em tendas para Moisés, Elias e Jesus. E ele não se preocupou com eles três. O que importava era estar ali. O que era importante era contemplar aquele momento. O que era importante era ver a glória de Deus que foi transfigurada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro não sabia o que dizia, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Aqui, meus amados irmãos, está no versículo 7, está a manifestação da Santíssima Trindade na transfiguração. Veja, então desceu do céu uma nuvem que os encobriu com sua sombra. Esta nuvem, na tradição da igreja, esta nuvem é uma imagem do Espírito Santo, que encobriu todos eles, ou seja, que plenifica toda aquele lugar. E da nuvem saiu uma voz, e aí nós podemos ver claramente uma manifestação do Pai. Este é o meu Filho amado. A voz é do Deus Pai. E este Filho amado é Jesus Cristo, o segundo da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós podemos ver claramente essa manifestação. E Deus Pai diz: escutai o que ele diz. E de repente, meus amados irmãos, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. E aí nós podemos ver o Pai que ama. O Pai que ama o seu Filho, o seu único Filho, o unigênito, como está lá em João capítulo 1, versículo 18. O unigênito do Pai revela o Pai. O unigênito de Deus revela Deus. E por isso o Papa Francisco, no começo do seu pontificado, escreveu uma encíclica para falar do ano da misericórdia, e aquela carta tinha como título o rosto da misericórdia do Pai. Ou seja, Jesus é o rosto da misericórdia de Deus. E então, quando eles não viram mais ninguém a não ser Jesus, ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Então os apóstolos ainda não tinham percebido, meus amados irmãos, a profecia de Jesus inúmeras vezes falando da sua ressurreição. E assim, por não entenderem o que significaria ressuscitar dos mortos, não compreenderam também quando Jesus foi preso e levado ao Calvário para ser sacrificado. Somente depois, somente após a ressurreição, eles perceberam a grandiosidade daquele sacrifício realizado por Jesus no Gólgota. E por isso nós podemos dizer hoje, meus amados irmãos, como diz o salmista: guardarei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, os seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O sacrifício do Pai, doando de livre e espontânea vontade o seu Filho, foi para nos quebrar os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. O salmista aqui
glorifica o Senhor. O salmista aqui diz que vai observar os preceitos do Senhor e vai observar as promessas que ele havia feito ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, por meio do sacrifício do seu Filho, o libertou, o restaurou, o ressuscitou, o tirou do cativeiro de Satanás e o introduziu no seu reino de luz. Meus amados irmãos, que alegria para nós contemplarmos no segundo domingo da Quaresma Deus que nos oferece o seu Filho, o seu único Filho, assim como pediu a Isaac, ou melhor, a Abraão, que sacrificasse, que oferecesse Isaac, o seu filho, o seu único filho, ali sendo uma imagem daquilo que ele próprio faria com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de sermos verdadeiramente alguém que ama a Jesus Cristo e o seu sacrifício redentor. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha com teus irmãos essa liturgia da palavra desse domingo, desse segundo domingo da Quaresma, e vamos compreender o que o Senhor quer de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.